A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer a lição de número 4. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, como as demais, que diz o título: Quando a criatura vale mais do que o Criador. O nosso textuário ele se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 25, que diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós vamos estudar uma lição em que a criatura quer se colocar acima do Criador. Então, é isso que nós vamos aprender hoje. E a verdade prática é a exaltação da criatura acima do Criador e a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 25, tá? Então, nós vamos estudar uma lição bastante importante e também, caso você ainda está aí pela primeira vez, não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like se você gostar, compartilhe aí com seus amigos, seu grupo, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? Bem, o antropocentrismo, ele, infelizmente, ele está tomando o lugar do cristocentrismo. Nós sabemos que Cristo é o centro de tudo. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo ele veio ao mundo para morrer pelo pecador, morreu, e ele é o centro da nossa vida. Nós somos cristãos, nós somos cristocêntricos. Cristo no centro da nossa vida. Mas para aceitar isso, tem que ser humilde, tem que ter humildade no coração. Eu não estou dizendo ser crente qualquer um pode ser. Mas ter Cristo como centro da sua vida é diferente. Muitas vezes a pessoa se diz cristão, mas ele é um antropocentrismo. Ele vive com o homem no centro. Ele se coloca em primeiro lugar, em vez de colocar Deus. O que João Batista falou? João Batista disse o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista ele deu aqui um exemplo do que é uma pessoa cristocêntrica. É quando Cristo cresce na vida dele e ele diminui. Não se anula, lógico, não é a gente se anular, mas viver para a glória de Deus e colocar Deus no lugar certo. Mas nessa lição a gente aprende, que a criatura ela é colocada no lugar do Criador. O próprio homem quer se colocar no lugar de Deus. Entendeu? Assim como Satanás, No início lá, quando ele pecou, ele queria subir às mais altas nuvens, ele queria galgar o mais alto degrau e ser semelhante ao Altíssimo. E hoje as pessoas estão seguindo o mesmo caminho, ser semelhante ao Altíssimo. Então, o antropocentrismo é um conjunto de ações e doutrinas filosóficas que colocam o homem no centro de todas as coisas, entendeu? Elimina Deus, também chamado de humanismo. Então, essa herança cultural, ela vem do movimento histórico, político e social conhecido como Renascença, que vem se desdobrando desde o século XIV. Entendeu? Então, fica ligado aí que vai ser uma lição muito importante e nós vamos entender que o homem tem o lugar dele e Deus tem o dele. E Deus é o superior. Entendeu? Quando Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, ele quis dizer o quê? Eu estou no centro, é eu que comando. Mas o homem pensa que está
no comando, mas não está, né? Nabucodonosor pensou que estava no comando, né? Os grandes líderes, desde Roma para cá, também pensaram que estavam no comando, mas não estavam, certo? Morreram e foram para o inferno. Aqueles que morreram na desobediência, querendo parecer Deus, querendo ser Deus, né? Muitos pensam que é, mas quando eles morrem, eles observam o quê? A sua insignificância. A morte vem e mostra o lugar deles. Então, é Deus em primeiro lugar. Então, vamos ver aqui, né, a insensatez, né, do homem devido ter se afastado de Deus, que todas essas confusões que existem é o homem que se afastou de Deus, se tornou rebelde. E por causa disso, né, ele tem colocado Deus em segundo plano e alguns até dizem que Deus não existe, ok? Número 1 aqui, o desprezo à verdade. Então, a impiedade é a justiça. A impiedade significa irreligiosidade. A pessoa vive, né, como se Deus não existisse. Isso aí é a impiedade, é o mal, é o desprezo a Deus, conforme diz, né, aqui na palavra. Mudaram, pois, a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, né? Isso aí é o grande problema do ser humano. Ele vive num completo desprezo a Deus. A impiedade é isso, é irreligiosidade. Vive como se o Senhor não existisse. Vive a vida que ele quer, né? Mas um dia vai prestar conta. A injustiça adquia, né? Sem retidão, não sendo reto diante de Deus, isso revela o quê? A situação da humanidade não regenerada, a humanidade que não nasceu de novo. Quem aceita Jesus, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, entendeu? Isso aí é que é o novo nascimento na nossa vida. Mas a humanidade, né, os homens que rejeitam a Deus, não quer saber de aceitar Jesus, certo? A idolatria, a perversidade, a depravação, né, faz parte da vida deles. É um tipo de vida, né, voluntária, deliberada. A pessoa decide viver daquela maneira. É uma decisão do ser humano, né? Nós somos tocados pelo Espírito Santo e decidimos se queremos aceitar Jesus ou não, entendeu? Mas sem o Espírito Santo, ninguém vai reconhecer Jesus como Senhor, ok? Infelizmente, muitos recebem o toque do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, mas rejeitam. Não é isso que eles querem, entendeu? Por quê? Há um desprezo pela verdade divina. Eles não se interessam pela verdade divina que está na palavra. Não se interessam pelas coisas de Deus que a gente contempla através da natureza. Em suma, não há temor de Deus, nem a sua glória. Entendeu? Infelizmente. Também a insensatez humana. A Bíblia, ela assegura, pela revelação geral, pela natureza, que o homem pode ter conhecimento, certo, de Deus, da existência de Deus, através da natureza, através do sol, das estrelas, do firmamento, que ele diz que é uma geração espontânea, um Big Bang, é uma explosão, tanta coisa inventada pelo diabo, né, para enganar as pessoas e eles pensarem que isso aí foi uma obra do acaso. Mas isso aí tem por trás a mão do Criador, que é Deus. Entendeu? Mas o diabo, ele tenta apagar isso da mente das pessoas e colocar que isso aí é uma obra do acaso. Entendeu? Então, mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ninguém pode se desculpar. Aqui está escrito, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Porque todas as coisas, aqui é o ponto importante, porque todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente
se pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então, as coisas invisíveis de Deus, a sua divindade, podem ser conhecidas através das coisas criadas. Porque é um absurdo imaginar que esse universo, que trabalha numa perfeição tremenda, né, é uma obra do acaso, é uma geração espontânea, é um Big Bang. Isso aí é um absurdo daqueles sem precedente. Mas é o que acontece? O diabo cegou o entendimento deles, dos incrédulos, para que eles não venham entender isso. E eles aceitam essa sugestão de Satanás. Mas a gente sabe que há uma mão por trás disso, a mão de Deus, que criou todas as coisas. Então, a própria natureza, ela revela que há um Deus criador de todas as coisas. Então, a Bíblia diz bem clara, são inexcusáveis, são indesculpáveis quem age dessa maneira. Não tem desculpa. No dia do juízo, o julgamento vai ser severo, entendeu? Porque ninguém tem desculpa sobre a existência de Deus. Ao contrário, não reconhece o Senhor como Criador e se comporta como Deus. Porque o problema do ser humano é esse. Ele não reconhece a Deus, a sua pessoa, não reconhece o sacrifício de Cristo, ele não reconhece a glória de Deus, o poder de Deus e ainda se comporta como se fosse Deus. Esse é o grande problema, né? Ainda se comporta como se fosse Deus. Então, a Bíblia diz aqui, são mudar a glória de Deus, certo? Então, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, como Deus. Terceiro, culto à criatura. Então, ao rejeitar Deus e suas leis, né, a Bíblia chama aqui em Efésios 2:3 de filhos da ira, né? Essas pessoas que vivem no pecado e deliberadamente rejeitam a pessoa de Deus, a Bíblia chama de filhos da ira. Então, eles são entregues às suas paixões, porque quando alguém quer viver na lascívia, no pecado, e rejeita Deus de uma maneira proposital mesmo, não quer, não é por ignorância, porque não quer mesmo, prefere o pecado, então Deus entrega a ele a imundície dele. É esse pecado que tu quer? É essa imundície que você quer viver? Então Deus está pronto, vive até o tempo da sua partida. Entendeu? Então é assim que funciona. Deus libera, certo? E um dia vão dar conta, ok? Então essas pessoas são entregues às suas paixões, seus desejos pecaminosos, entendeu? Como a impureza, degradação, certo? A destruição do seu corpo, quando se entrega ao pecado da prostituição, em todos os aspectos, do homossexualismo, né, do adultério, e todos os aspectos que você possa imaginar, certo? A gente tem que ver isso. Então, até a própria ser humano, ele cultua o seu próprio corpo, entendeu? Ele endeusa o seu corpo, tá? Ele adora o seu corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas não adorar ele, colocar ele em primeiro lugar, certo? Então, colocar o nosso corpo acima de Deus, colocar tudo acima do Senhor. Então, né, você vê no mundo aí as pessoas, às vezes a pessoa é até crente, ele conhece os times, os jogadores de futebol, né, do time dele todo, mas tu perguntar se ele conhece algum líder na Bíblia, ele não conhece. Quem foi Moisés? Não sei. Quem foi Abraão? Não sei. Mas ele conhece todos os ídolos, todos os jogadores, cantores, ele conhece isso tudo. Entendeu? Não estou entrando em mérito se ele deve conhecer ou não, mas que conheça também os homens de Deus, da palavra de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? Não sei. Eu ouço pregar. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, mas não conhece. Entendeu? Não sabe quem é o apóstolo Pedro. O Pedro eu sei, ganhou 3.000 almas, só isso. Então, Deus, ele quer que a gente conheça as coisas como ela é e como está na palavra de Deus. Entendeu? Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência da idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente.
entendeu? Então, é um cuidado que nós temos que ter, de não viver no antropocentrismo, mas viver no cristocentrismo. Cristo no centro da nossa vida. É Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vamos se amar, vamos amar o nosso próximo, mas vamos botar Deus acima de tudo. Entendeu? Vamos aqui agora para a revolução do pensamento humano. Bem, o renascentismo, a Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Então, a característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional, entendeu? Os renascentistas, eles recusavam a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovado racionalmente, certo? Nesse caso, a Bíblia, eles descartavam, entendeu? Então, durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, né, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas, ela foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Então a gente vê aí que a Idade Média, a Idade das Trevas, ela ficou marcada aí pela influência da Igreja Católica, pelas cruzadas de Inquisição, e encerrou-se com a crise do século XIV, a expansão marítima, né? Aliás, esse período, né, de 476 a 1553, 453, foi até considerado como um período de atraso ruim, né, como interrupção do progresso, entendeu? Então, durante a Idade Média, Deus era o centro do universo, certo? Por quê? Porque eram os líderes religiosos que comandavam, entendeu? Era eles que eram considerados representantes de Deus e mandavam e desmandavam, até matavam, faziam o que queria. Então, existia um clamor, né, de se libertar disso, sair dessa situação, né? Deus era o centro de tudo. Então, a partir do renascentismo, o homem passou a ser o centro, entendeu? Até ali era o teocentrismo, a partir dali era o antropocentrismo. Eles não aceitavam isso. Então, a principal causa do renascimento foi o enfraquecimento da Igreja Católica, foi o princípio de outras conquistas, né? Então, esse renascentismo, ele veio desafiando a religião, considerando que a religião é uma coisa arcaica, né? E desprezando a palavra de Deus. Por quê? Por causa dos líderes anteriores, no tempo da Idade Média ou das Trevas, que eles abusavam do seu poder. E muitos tinham líderes desses que tinham, como podemos dizer, como líderes de Deus, usados por Deus, colocados por Deus, mas que na verdade eram colocados por Satanás. Entendeu? Muitos usavam o nome de Deus para fazer atrocidade, fazer maldade, dominar a vida das pessoas, né, em nome de Deus, mas estava sendo usado pelo diabo. Entendeu? Então, o racionalismo é o cientificismo, visava o quê? Valorizar o homem, distanciando das questões religiosas, que eles passaram a odiar a Bíblia, odiar as coisas religiosas por causa da forma como os líderes religiosos da Idade Média tratavam o povo e a sua religião. Na verdade, escravizava, explorava, matava, né? Então, tudo isso trouxe uma revolta. Aí veio o renascentismo, querendo excluir a religião, a Bíblia, tirar a autoridade de tudo aquilo que estava ligado à religião. Entendeu? Então, isso aí foi um grande problema. E hoje, o que acontece? O antropocentrismo, o humanismo, né, o iluminismo e pós-modernismo. Tudo isso veio como uma revolta ao que se viveu durante aquele período, né, da Idade Média, de 473
a 1453. Entendeu? Então, isso aí foi um dos grandes problemas que se levantou aí, ok? Então, o humanismo, ele para o movimento humanista, a ética e a moral depende do homem. Então, todos esses movimentos, porque antes era assim, era Deus no centro, certo? Era uma visão teocêntrica. Deus era a medida de todas as coisas. Ela foi mudada por uma concepção antropocêntrica, como? Em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Então, isso aí vem mudando tudo, vem tirando Deus e colocando o homem no centro. Entendeu? Apesar que, na época passada da Era das Trevas, os homens usavam e abusavam do seu poder religioso. Isso aí que era a pior coisa que tinha. Então, os humanistas, eles aprofundaram seus estudos na história antiga com uma finalidade, entendeu? Qual? De desconstruir os livros sagrados, principalmente a Bíblia, entendeu? De positivo destaco que só a valorização dos direitos do indivíduo, porém a Bíblia já trata disso, né? Então, esses movimentos, né, eles vieram com a finalidade de desconstruir tudo aquilo que era sagrado, de tão revoltado que eles estavam, tanto é que eles consideravam a era do atraso, entendeu? Então, a Bíblia, ela possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecede muitos direitos, né, que aparecem nos tempos modernos. Todos esses direitos agora criados, né, porque até essa idade, esse tempo de 1453, ninguém tinha direito a nada, entendeu? Não, tinha o direito à religião, mas de acordo com a vontade dele, muita perseguição, né? O cristianismo mesmo foi muito perseguido nessa área, infelizmente, né? Então, isso aí foi um grande problema que trouxe para o povo que servia a Deus, entendeu? Então, a Bíblia possui isso. Bem, o iluminismo e o pós-modernismo surgiu na Europa lá entre os séculos 17 e 18, né? E os seus adeptos, eles rejeitavam a tradição que buscava resposta na razão, entendeu? Crer é pensar, a gente sabe disso, certo? A nossa servir a Deus, a gente serve com consciência, né? A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós servimos a Deus consciente, sabendo que a quem estamos servindo. Não servimos a Deus de forma ignorante, sem saber a Bíblia, né? Nós estudamos a palavra e aprendemos, mas não é a razão que prevalece, entendeu? Por quê? Porque os adeptos do iluminismo e o pós-modernismo, os seus adeptos rejeitam a tradição, buscavam resposta na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino, coisa que não é, lógico, né? Se o homem fosse dono do seu destino, ele até escolheria o dia da sua morte ou se ele deveria morrer ou não. Mas não, o homem pode estabelecer tudo certinho, mas de repente ele morre e ele não tem como cumprir tudo aquilo que ele tinha vontade. Então, isso aí é uma ilusão que o inimigo coloca no coração das pessoas, entendeu? Então, eles entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Não há necessidade da igreja, não há necessidade de religiosidade, do sentido do cristianismo, entendeu? Já a pós-modernidade ou a modernidade, certo? Nós vivemos hoje na pós-modernidade, certo? Então, quando foi terminando aqui esse renascentismo, esse humanismo, entrou o quê? A modernidade. Mas agora, no século XIX, veio o quê? A pós-modernidade, nós estamos vivendo na pós-modernidade. A pós-modernidade ou a modernidade líquida, isso aqui é importante, surge a partir da metade do século XX, né? Sociólogos, eu falei século XIX, mas é século XX. Os sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida
a ser líquida. O que quer dizer? Deixou de ser sólida para ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absoluto se tornaram relativo. Entendeu? Deixar de ser sólida é deixar de ter os seus valores absolutos que estão estabelecidos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se torna líquido, por quê? Porque agora tudo é relativo. Isso é um absurdo, né? Mas é o quê? Isso aí é o que o homem, certo? Na sua modernidade, está ensinando aí, através dos sociólogos e antropólogos e por aí afora. Entendeu? Então, a sociedade deixou de ser sólida, não tem mais nenhum valor absoluto, tudo é líquido, ou seja, tudo é relativo, o que é importante para você não é para mim, é Deus para você, mas não é para mim, a Bíblia é para você, mas não é para mim, então a coisa está funcionando dessa maneira. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus e qualquer que se aproxima de Deus aparte da iniquidade. Tranquilo. Entendeu? Então, nesse contexto, os dois grandes, nesse aspecto, a coletividade foi substituído pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram o quê? Superficiais. Entendeu? Tudo é superficial, não há apego a nada, a não ser ao seu próprio ego. Entendeu? É eu e eu. Nada interessa. A coletividade, ninguém está se interessando por isso. Até nas igrejas, né? As pessoas estão se tornando individualistas e superficiais, não se apegam a nada. Entendeu? Então, os relacionamentos hoje estão desvalorizados por causa da sua superficialidade. Então, nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foi o quê? O hedonismo, o prazer a qualquer custo, certo? Que vale ao prazer, e o narcisismo. Narcisismo. Na busca de estar, do bem-estar, né? Cada um busca o seu bem-estar humano, né? Tudo se torna válido, como uso de pessoa, abuso do corpo, depravação e consumismo desenfreado. Tudo vale para que você, segundo essa teoria, tudo vale para você conquistar aquilo que para você é prazer, não importa se vai pisar alguém, se vai prejudicar alguém, se vai abusar do teu corpo, se você vai se tornar um depravado, entendeu? Não adianta. E o consumismo, ele é, claro, desenfreado. Ok? Então, é isso aí. O desdobramento histórico e cultural do Renascimento, isso aqui é o resumo. O desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Então, todo o valor de Deus, os valores divinos estabelecidos na palavra, valores absolutos, se tornaram, na mente desses antropocêntricos, se tornaram relativizados. Tem valor para você, mas não tem para mim. Meus valores é outro. Isso aí é a sociedade líquida, porque a sociedade absoluta, ela sólida, ela mantém os valores absolutos que estão na palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim também é a palavra de Deus. Ela não muda. Entendeu? Não muda. Não vem querer relativar a palavra de Deus, porque ela não tem mudança e nem sombra de variação. Ela vem de Deus. A sua origem é divina. A parte 3 aqui. Tipos de idolatria. Auto-idolatria, né? Então, a idolatria da autoimagem. Bem, a idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus, isso aí não tem dúvida, né? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria, entendeu? Assim, podemos dizer que o culto à autoimagem
é uma forma de idolatria. Hoje o homem adora a si mesmo, o homem está no centro, é ele e acabou. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo reflete a natureza do pecado, entendeu? E a depravação completa. O homem, ele sente necessidade de se autopromover, entendeu? Tendo uma opinião elevada acerca de si mesmo, entendeu? Ele anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, procura estar sempre em evidência. Então, devido ao ego do homem, se afastou de Deus, né? E o diabo alimenta isso no coração dos homens egocêntricos, né? Tem uns que saiu do limite, tem pessoas que ainda está no equilíbrio, na batalha, não se excede tanto no seu egocentrismo, né? Egolatra, é uma pessoa que idolatra a si mesmo, certo? Coloca ele em primeiro lugar. Ele quer se autopromover, mesmo que vai prejudicar alguém, vai pisar alguém, vai destruir alguém, mas não importa, ele quer se autopromover, entendeu? Por causa do pecado, o ser humano ele anseia por reconhecimento, ele quer ser reconhecido, ele luta para ser reconhecido, ele faz coisas erradas para ser reconhecido, certo? De modo ilícito. Então, ele procura sempre estar em evidência. Isso aí faz parte da natureza caída do homem. Ele quer estar sempre em evidência. Tem até uma frase que diz: quem não aparece, desaparece. Né? Porque o ser humano ele quer estar sempre em evidência. Ele quer estar sempre aparecendo. Né? As redes sociais hoje, ela revela isso, né? Mostra com muita clareza como o homem gosta de aparecer, né? Mas tudo isso faz parte da natureza caída. Não era para fazer parte daqueles que nasceram de novo, que tem que estar aí para glorificar o nome do Senhor, certo? Então, são tipos de auto-idolatria, certo? O homem quer se promover a qualquer custo. Entendeu? Mesmo em detrimento de outros. Entendeu? Isso aí faz parte da natureza pecaminosa do homem, faz parte do velho homem. Número 2, a idolatria no coração. Então, o coração do homem é perverso e enganoso. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus. Às vezes a gente se engana com o nosso coração, às vezes a gente pensa que estamos bem na fita, né? Mas quando a gente vai ver, o nosso coração está enganando a gente está mal, entendeu? Então, quem não teme a Deus, ele traz a idolatria em seu coração, no seu íntimo, entendeu? Está lá dentro, escondido. E no momento certo ele se revela, certo? A pessoa está quietinho lá, ele não dá para revelar o que ele é. Mas quando chega a oportunidade, aí ele se revela, entendeu? Aí pronto. Aí você vai conhecer realmente aquela situação, porque a idolatria está dentro do nosso coração, entendeu? Está lá dentro do íntimo. Valorizam demais a reputação pessoal. Todo mundo tem que se valorizar, né? Mas tem pessoas que ele excede isso. Por quê? Por causa do seu egocentrismo. Entendeu? Ele possui excessivos apego aos bens materiais. Todo mundo tem que amar aquilo que tem, mas sempre em segundo plano. Entendeu? Ele bota coisa superior à pessoa, coisa superior a Deus. Tem pessoas que ele acha que Deus é um depósito. Ele só vai orar para pedir. Ele não tem prazer de estar na presença de Deus, de orar, de glorificar Deus, de agradecer. Para Deus, Deus é só um depósito para atender às necessidades dele, do seu ego. Entendeu? Eu quero isso, quero aquilo, mas tudo com a intenção de
satisfazer a sua necessidade egocêntrica. Entendeu? Deus manda a gente orar e pedir, mas nós temos que, a Bíblia fala também, seja agradecido, honra a Deus, glorifica a Deus, né? A Bíblia ensina que a sua palavra é que tem que ser guardada dentro do nosso coração. Sei lá, no Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? Então, dentro do nosso coração não tem que estar armazenado nenhum tipo de idolatria, mas a palavra de Deus. Certo? Então, finalmente, a idolatria sexual, né? Vimos aí vários tipos de idolatria. A idolatria da autoimagem, a pessoa quer se promover a todo custo. A idolatria do coração, aquilo que está lá guardado, que de repente surge, né? E agora a idolatria sexual. O altar da idolatria sexual, edificado no coração, né? Está lá em Marcos 7, 21. Aquelas nojeiras que saem de dentro da gente, né? Então, pode ler Marcos 7, 21. Sai a prostituição, a mentira, o furto e por aí afora. Então, a adoração a Deus é trocado pelo culto ao corpo, entendeu? A fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. Só tem uma solução: andar em espírito. Então, o nudismo, né, ele é um dos pontos principais da idolatria sexual. A pessoa expõe o seu corpo nu, né, com a intenção realmente de levar à tentação outras pessoas. Nas redes sociais está cheio, né, de pessoas que nu para se expor é uma idolatria sexual. E nessa parte o crente tem que vigiar, né, para tomar cuidado, porque o nosso corpo ele não foi feito para prostituição, mas foi feito para a glória de Deus. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, que não sois de vós mesmos? Por isso glorificai a Deus no vosso espírito, no vosso corpo, ao qual pertence a Deus. Então, na idolatria sexual, né, precisamos entender que o nudismo, a nudez, tem sido um dos grandes pilares da idolatria sexual, inclusive até na vida de alguns cristãos. E não vigiam nessa parte e entristece o Espírito Santo. Então, a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Tem pessoas que a religião já tomou o lugar de Deus na vida dele. A religiosidade, os seus dogmas, os seus costumes, então igual os fariseus, colocaram a religião acima de Deus, certo? E rejeitaram Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe, tá? Entendendo que cuidado com o hedonismo. O hedonismo é a dedicação ao prazer dos sentidos, o prazer como estilo de vida. A vida, a gente deve ter os nossos prazeres, mas tudo com limite. O hedonismo, ele é uma coisa sem limite. A pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para que ele tenha o prazer como um estilo de vida. Mas o prazer não é para ser um estilo de vida. Ele faz parte da nossa vida, mas não pode ser estilo de vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da lição. Estude, você é professor, para dar sua aula e com certeza Deus vai te abençoar. E até a próxima lição. E se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos, e estamos juntos aí até a próxima lição. Um abraço, um beijo no coração.